Gente, é o seguinte, nós temos aqui uma televisão Samsung UN49J5200 AG. Essa Samsung não estava funcionando, a tela estava apagada. Já foi por uma manutenção e, a princípio, quando você faz o teste padrão, os técnicos costumam fazer, identifica da seguinte forma, que o LED não acende, certo? Que o LED não acende. Aí o que é que você imagina? Bom, se o LED não acende, pode ser a fonte, certo? Se os LEDs estiverem ruins. Então o que acontece é o seguinte, o que é que você vai fazer? Vamos testar individual. Aí você tem um testador, certo? Um testador de LED, né? No caso esse aqui, similar do mercado aí, mas quem fez foi eu, certo? Gastei aproximadamente 15 conto para fazer isso. Se vocês quiserem aprender depois como se faz isso de maneira simples, barata, não pagar 200, nem pagar 150, nem pagar 300, nem fazer circuito, porque esse aqui é muito fácil, muito simples. Até quem não é técnico faz. E no caso, quando você compra pronto, você vai gastar uma nota violenta, e quando você acha os diagramas na internet, você vai ter que procurar os componentes. Mesmo sendo sucata, vai dar um pouco de trabalho. E aqui não, não trabalho nenhum. Aqui é 0800. Você pega uma coisinha dessa aqui e compra, se você quiser. Isso aqui eu uso só para ter uma referência. Observe que quando eu colocar na tomada, que isso aqui é uma tomada, ó, colocar na tomada, ó, esse cidadão aqui eu vou colocar na tomada. Quando eu coloco na tomada, ele já entra marcando quanto? 135 volts, certo? Entre esses dois terminais tem essa tensão. Então eu vou testar os LEDs para você ver. Normalmente o que vai acontecer? Os LEDs, eles irão acender quando você fizer o teste. Se caso não acenda, eles estão ruins. Mas vamos supor, você testou aqui, ó. Funcionou. 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 Eu vou deixar aquilo por último. O que acontece? A princípio, esses LEDs estão bons. E agora eu vou testar esse. Normalmente o que a gente faz? A gente testa os LEDs individual, porque você tem que desconectar da placa para evitar algum risco à placa. Então você desconecta da placa. E aí você vai medir esse LED. Acendeu. Observe que se você testa individualmente, como normalmente acontece, todos os LEDs acendem. E com a placa-fonte ele não acende. Conclusão, a placa-fonte está com problema. Você compra a placa-fonte, mesmo desconfiando que as medições dela não estão boas, mas digamos que você não tem experiência com essa televisão, você conclui que a placa-fonte está com problema e pede uma placa-fonte. Quando você instala a placa-fonte, ele não funciona. Aí você fica sem entender, pô, será que a placa-fonte veio com problema, com defeito? Ou se eu não estou conseguindo perceber de onde está esse problema. O que é que se faz? Você pega a conexão da placa para evitar algum problema e faz um jump, seguindo as orientações das instalações da placa. Na placa tem esse jump, certo? Então você vai fazer esse mesmo jump que tem na placa aqui, ó, na conexão. E aí você vai fazer tudo certinho e instala como se está aí agora. Certo? Está aí agora, você vai instalar. Quando você instalar, o que vai acontecer? A ideia é que acenda todas, certo? Se não houver problema nenhum. Você pode fazer individualmente, você vai perceber que ela vai acender. Você vai fazer os pares, vai acender. Você vai fazer aqui, vai acender. Mas quando você vai colocar aqui, você tem uma surpresa. Olha o que acontece. A tensão daqui, observe que ela tem uma escala. Começa com 20, ó. Observe essa tensão aqui, ó, que vai estar no teste. Essa é a tensão vazio. Você coloca aqui, cai para 28. Quando você cai aqui, lógico, dobra a quantidade de LED. Ela sobe um pouco para 56. Aqui triplica, então você vai ter uma 80 e
pouco, certo? A tendência é essa tensão passar de 100. Mas é o que acontece? Ela não passa de 90. Ok? Não passa de 90. Observe só 2 volts. Isso quer dizer que está tendo uma queda de tensão nessas placas. E a placa está absorvendo e dispara e fecha e trava. E não funciona. Então, aparentemente, se você testar individual, você vai concluir que as placas estão funcionando, que as LEDs estão funcionando. Mas ele, na verdade, esse LED aqui está com problema em curto, fuga. Normalmente é fuga, porque quando é curto é fácil a percepção. Você coloca os testes e descobre que ele está em curto. Mas quando é fuga, aí a coisa muda de história, porque você vai medir e não vai perceber nada. Para você perceber, você vai ter que ter um entendimento um pouco mais profundo e ter ferramentas adequadas para que isso possa acontecer. Então é isso. A partir daí, você troca os LEDs e faz um novo teste. Se tiver tudo ok, é provável que a televisão não vai perceber essa queda, lógico que não vai, porque não vai ter mesmo, e os LEDs irão acender e funcionar normalmente. Isso é que engana muita gente. O cara pensa que o LED está com problema, porque ninguém faz esse jump aqui, ó. Esse jump ninguém faz. Prefere o quê? Ou medir direto ou medir fora das conexões. É muito perigoso você fazer esse teste que eu fiz agora, isso aqui conectado na placa. É muito perigoso. Então, você pode perder a placa. E mesmo assim, você não vai saber 100% se o problema é na placa ou no LED. E aqui não, você tira a placa da jogada, faz o jump, tranquilo. Não vai ter capacitor para armazenar carga e ter um choque qualquer aí. Então você vai poder jogar as suas medições aqui, ó, tranquilamente. E consequentemente você vai identificar que existe. Para fazer isso aqui, além de você ver o diagrama na placa, como se faz essa instalação, você depois vai conferindo, porque na verdade esses LEDs eles estão em série. Então daqui para cá tem que bipar, daqui para aqui tem que bipar e daqui para aqui tem que bipar. Esses dois da ponta, não, lógico. Você joga a tensão aqui, eles têm que acender normalmente. Se acontecer alguma fuga, algum problema nesses LEDs, o que vai acontecer? Passa para a placa não dispara e ela não funciona. Ok, meus amigos? Vou mostrar depois ela funcionando normalmente e ela montada. Ok? Um abraço.